Olá, aqui é a Keila e neste vídeo teremos uma continuação à nossa minissérie sobre instalações prediais elétricas e conceitos envolvidos nesses tipos de projeto. Não estaremos abordando ainda aqui o uso de software, mas sim os conceitos importantes que são utilizados nesses tipos de projeto. Antes de a gente entrar no conteúdo propriamente, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Aqui em relação ao consumo de energia, os equipamentos com maior consumo em uma residência são aparelhos como o ar-condicionado, ferro de passar, secadora, chuveiro, torneira elétrica e etc., que envolvem diretamente a variação térmica, produzindo refrigeração e ou aquecimento. Além desses aparelhos, uma iluminação mal concebida também acaba gerando grande desperdício de energia elétrica. Aqui eu coloquei imagens do e-commerce da própria LG para ilustrar aqui as utilizações que puxam maior consumo de energia, maior potência. Agora, ao criar o projeto, o arquiteto deve estar então consciente de que cada decisão implicará em maior ou menor gasto de energia na edificação. Aqui um exemplo de uma imagem que eu coloquei no ArcDaily que mistura aqui a iluminação natural em relação aqui à artificial, nessa localização que tem esse elemento vazado também. E aqui eu coloquei para ilustrar que justamente é importante se destacar que a racionalização não significa privar-se do conforto e dos benefícios que a eletricidade proporciona. Portanto, para evitar desperdícios ainda na fase da elaboração do projeto, deve-se atentar à coerência entre os desejos estéticos e os econômicos, além de, é claro, da funcionalidade. Agora, voltando aos vilões do consumo, a seguir apresento-se os principais aparelhos elétricos que contribuem com uma parcela significativa do valor da conta de luz de uma edificação. O usuário ele pode se atentar a essas parcelas indicadas para combater o desperdício de energia. Aqui tem o consumo de energia elétrica em residências, que eu tirei do livro do Roberto de Carvalho Júnior. Agora, mesmo na versão mais recente de 2019, tem alguns pontos aqui que eu vou estar comentando que está um pouquinho desatualizado, né? Algumas coisas mudaram, principalmente em relação à iluminação. E, no entanto, aqui com o levantamento que ele realizou, tem aqui a maior parcela vindo aqui da refrigeração e também do aquecimento de água, seguido aqui pela iluminação, televisores, ferro elétrico e outros usos que venham a acontecer dentro de uma edificação residencial. Aqui novamente imagens de e-commerce que ilustram esses vilões do consumo. E na sequência a gente tem aqui a parte de iluminação e consumo, aquela parte que eu comentei que teve uma pequena diferença em relação àquela tabela, é que com a popularização dos sistemas LED de iluminação e os valores praticados atualmente no mercado, não é incomum encontrarmos empreendimentos 100% equipados com a tecnologia LED de iluminação. Com isso, as taxas de consumo de energia gastos com iluminação de residências e pequenos espaços diminuíram bastante. Porém, para grandes ambientes, edificações antigas, vias públicas e outros lugares, ainda se utilizam diferentes sistemas tradicionais de iluminação. Agora, para reduzir o consumo em uma edificação, lembrando que o maior gasto do consumo elétrico é o aquecimento de água, como acontece no chuveiro elétrico brasileiro, uma das formas mais eficientes de se reduzir isso é adotando formas alternativas de aquecimento, como, por exemplo, o aquecimento da água acontecendo ali a gás, e aqui o exemplo é um aquecedor de passagem, ou então com energia solar, através de placas coletoras solares voltadas para o norte, aquecendo a água que será utilizada em diversos pontos da edificação. Seriam alternativas em relação ao aquecimento utilizando a própria energia elétrica. E entrando então aqui na questão do chuveiro elétrico, aqui eu coloquei imagem de e-commerce da Lorenzetti. O chuveiro elétrico ele aquece a água com o uso de uma resistência elétrica. É o aparelho que mais consome energia em uma residência. Ele é responsável por cerca de 25 a 35% do consumo, tendo uma potência nominal que pode chegar até 7
7.800 watts, ela requer um circuito individual, aterramento e tomada de uso específico. Aqui eu copiei uma tabela, essa é a fonte, em que está listado aí os principais modelos de chuveiro comercializados aqui no Brasil, sua potência, sua tensão e a classe de eficiência que a gente vai ver na sequência. É aquele selo aprovado ali pelo Inmetro, daí a classificação desses chuveiros. E também a energia de consumo, informado pelas fabricantes. Algumas, inclusive, não informadas, mas aí tá marcado também. E esses modelos, por exemplo, de tensão de 220 volts, eles puxam 750 watts e tem determinado consumo de energia. Página seguinte, essa tabela continua e eu coloquei aqui alguns chuveiros de 127 volts que consomem 5.500 watts, esses chuveiros comercializados aqui no Brasil, e também os de 220 volts, esses outros modelos da Lorenzetti, eles consomem 6.800 watts cada chuveiro elétrico que você utiliza ali, que dá um consumo de mais ou menos essa quantidade de kilowatts aqui por mês, que está colocado aqui na sequência, e por conta disso tem a classe de eficiência do selo, que aqui é E e nesse caso é D. Agora, outro vilão de consumo é a geladeira, é um dos eletrodomésticos responsáveis por cerca de 30% do consumo de energia elétrica de uma residência, e dependendo dos modelos, as potências podem variar entre 150 watts a 400 watts. Quanto maior a capacidade em litros, maior será o consumo em quilowatt-hora. Na hora de comprar uma geladeira nova, é importante então verificar o consumo declarado pelo fabricante e também se a geladeira tem o selo Procel de economia de energia. É o selo em método Procel, às vezes tem o Compete também, né, dependendo do produto. Aqui eu coloquei as fotos que eu tirei ali do próprio site da Inmetro. Para economizar energia na utilização da geladeira, algumas recomendações envolvem instalar geladeira em um lugar bem ventilado, desencostada de paredes ou móveis, longe do alcance de raios solares e fontes de calor. Igual provavelmente, muito provavelmente, a sua mãe já falava antes para você também. Agora, dando sequência, aqui eu coloquei o selo Inmetro, que eu tirei essa explicação do próprio site da Inmetro, explicando aqui o que é o selo que o pessoal coloca atrás, por exemplo, da geladeira, e que tem essa gradação em que é colocada na sequência aqui a indicação da eficiência do equipamento. Nesse exemplo, o tipo do equipamento é um refrigerador, daí tem na sequência embaixo o nome do fabricante, a marca comercial ou a logomarca da fabricante entra na sequência, e a indicação do modelo, o código do modelo, e embaixo a indicação de eficiência. Ela tem também indicação do consumo de energia e informações adicionais sobre o produto na sequência. E as certificações, por exemplo, da Inmetro, da Procel, Compete ou aquela que for a certificadora desse selo. Aqui esse selo da Procel, esse selo da Inmetro Procel, serve para esse Programa Brasileiro de Etiquetagem, o PBE, que é coordenado pelo Inmetro e fornece informações sobre o desempenho dos produtos, principalmente quanto à eficiência energética, que dessa forma o consumidor ele pode tomar uma melhor decisão de compra e também estimula a competitividade da indústria, que dessa forma ela se vê obrigada a fabricar produtos cada vez mais eficientes. Agora eu até grifei aqui, apesar de que eu acho que todo mundo já sabe, esses produtos eles são ensaiados em laboratórios e etiquetados com a classificação A, que seria o produto mais eficiente, e em direção a E, o menos eficiente. Agora, dependendo do programa, a etiquetagem pode ter até mais ou menos faixas de classificação, como acontece com os chuveiros que ganham a classificação letra F, por exemplo. Com essa informação, no momento da compra, os brasileiros podem escolher os produtos mais econômicos e, consequentemente, favorecer a fabricação dos mais eficientes. Outro vilão de consumo, o ferro elétrico, ele funciona pelo aquecimento de uma resistência e conforme o modelo, sua potência varia de 500 a 2.300 watts. O ferro elétrico ele é responsável pelo consumo mensal entre 10 kW e 15 kWh, cerca de 5 a 7% do consumo total de energia de uma residência. E este equipamento ele requer atenção especial pela alta potência. Por esse motivo, a TUI da área de serviço lavanderia deve possuir 600 watts ou mais, tanto pela questão dos próprios equipamentos que são utilizados, como por exemplo uma secadora de roupa, mas principalmente pela própria utilização do ferro elétrico nesse local.
A torneira elétrica, ela tem potência média de 3.500 watts, mas pode chegar até 5.500 watts igual um chuveiro. É um conforto que consome muita energia, portanto. O consumo médio mensal de uma torneira elétrica é de cerca de 52 kWh por mês. Outro ponto importante é que a água quente auxilia, no entanto, muito na remoção da gordura e sujeiras mais difíceis de sair. O sistema de aquecimento é idêntico ao dos chuveiros elétricos, ou seja, é produzido através de energia elétrica. Curiosidade, eu coloquei nos vídeos ali de instalações prediais hidráulicas o funcionamento do chuveiro, portanto aqui eu não vou explicar de novo, mas basicamente ali a água ela empurra um diafragma que fecha o contato e de acordo com a posição do controle, seja do chuveiro ou aqui da temperatura, o controle dele aqui na torneira elétrica, você vai estar usando um determinado trecho da resistência elétrica para estar aquecendo a água. Lembrando que o chuveiro é a invenção de um brasileiro, curiosamente, e aqui a gente acaba utilizando. Nos demais países não necessariamente é o elétrico, geralmente é o aquecimento realizado a gás. Agora, em relação à máquina de lavar roupa, a lavadora é um outro eletrodoméstico essencial para o dia a dia nas residências brasileiras, mas que consome bastante. Ela tem uma potência que varia entre 500 watts e 1.000 watts e consome de 5 kWh a 10 kWh por mês, ou seja, 2 a 5% do total de energia consumido em uma residência. O ideal é colocar o eletrodoméstico, portanto, em um ambiente fechado, que fique protegido das variações climáticas, como o sol e a chuva, preferencialmente longe de calor ou frio excessivos. Outro ponto é o solo em que a máquina vai ser instalada. Quanto mais reto, mais plano, menor será a vibração e a instabilidade mecânica do aparelho, resultando numa melhor performance do produto. Senão a máquina de lavar, ela vai sair andando, né, de acordo com o funcionamento dela, dependendo de onde ela foi instalada, e reduzindo também o desempenho e a vida útil do aparelho. Agora, outro aparelho que consome bastante é a secadora de roupas. A secadora é um eletrodoméstico bastante útil, mas ainda não tão comum em todas as residências do território brasileiro, em parte pelo seu custo e em parte pelo fato do Brasil ser, em sua maioria, um país tropical. Depende também do local. Daí, se for numa região sul, por exemplo, que é um pouco mais frio e que nem sempre você teria condição de estar secando a roupa ao sol, a secadora de roupa é um pouco mais utilizada. A secadora, ela possui uma potência entre 2.000 watts a 4.200 watts. É um eletrodoméstico com potencial de sobrecarregar a rede elétrica residencial, porque ela raramente ela é prevista nos projetos. Ela provavelmente, se ela não for prevista, ela acaba utilizando uma daquelas tomadas de uso geral de 600 watts previstos ali na área de serviço. Lembrando que a área de serviço tem a obrigatoriedade de ter as 3 primeiras TUG de 600 watts. Essa daí vai estar consumindo uma delas. Só que daí a gente também tem ali ferro de passar e tem a máquina de lavar roupa, também utilizando essas de 600 watts. Se todas elas estiverem no mesmo circuito e forem funcionar no mesmo tempo, daí tem uma certa possibilidade dela sobrecarregar a rede elétrica residencial. Então, tem alguns projetos que inclusive prevêem TUI para ela, né, para a máquina especificamente somente para este equipamento que é a máquina de secar roupa. Ou então uma TUI que seja para o ferro de passar roupa, para que elas não sobrecarreguem, né, ou num funcionamento simultâneo. Assim como a máquina de lavar, o ideal é colocar a máquina secadora de roupa em um lugar que fique protegido também das variações climáticas, assim como a geladeira, ela também deve manter um espaço mínimo em relação à parede, principalmente aqui atrás, né, desse aparelho, que ela vai estar ali girando o tambor, pelo menos esse aqui da Brastemp, e direcionando o ar quente ali por trás do equipamento. Inclusive em apartamentos, geralmente é possível de você colocar um duto flexível atrás da máquina para realizar a exaustão desse ar quente úmido que sai ali da secadora de roupa, pelo menos desse modelo. Agora, com relação aos aquecedores de água, eles consomem, é claro, muita energia e demandam cuidados especiais semelhantes aos dos chuveiros, TUI para os aquecedores então. O aquecimento ele pode ser local, centralizado, individual ou centralizado coletivo, seja utilizando individualmente um aquecedor elétrico, seja o do chuveiro, ou este daqui que é muito semelhante ao do chuveiro, eles precisam de TUI somente para o funcionamento delas, ou através de boiler. O boiler, então, que neste caso ele precisa também de uma TUI para o fornecimento elétrico e o seu funcionamento também.
Agora, em relação ao ar-condicionado, escolher corretamente a potência do ar-condicionado de acordo com o cômodo da casa é importante para garantir o conforto e a refrigeração ideal do ambiente, e o equipamento com capacidade abaixo da recomendada irá trabalhar em excesso, aumentando assim o consumo de energia e diminuindo também a vida útil do aparelho. O ar-condicionado ele é previsto em BTU, a capacidade dele. O BTU, que é o British Thermal Unit, a unidade térmica britânica, que é a unidade que determina a potência de refrigeração de cada aparelho de ar-condicionado. Muitas pessoas ficam em dúvida da potência ideal para cada tipo de cômodo. E isso daí eu trouxe também do manual do Roberto Carvalho Júnior e também de alguns outros sites as fotos. Aqui, por exemplo, desse site aqui, a foto e a tabela. Mas de uma forma geral, claro que dependendo da edificação você vai ter condições um pouco diferentes. Aqui eu tô colocando para residencial e é o cálculo geral. Não é aqui lá para outros tipos mais específicos de ar-condicionado. Aqui é o mais simples, que é o residencial, aqui lá de split condensadora. E para sabermos a capacidade correta do condicionador de ar, dessa forma é necessário saber quantas pessoas e equipamentos eletrônicos no ambiente, como computadores e televisores, e considerar a relação do ambiente com a exposição ao sol, se recebe o sol da manhã, da tarde ou os dois. No caso de um ar-condicionado para um quarto para 2 pessoas, podemos utilizar a regra de 600 BTU por metro quadrado, mais 600 BTU por pessoa ou equipamento adicional que emita calor. Aqui, por exemplo, a gente tem esse dormitório que é do livro do Roberto Carvalho Júnior, que eu medi aqui e ele tinha 3,15 metros num sentido e 3,40 metros no outro sentido. Esse quarto, então, de 3,15 vezes 3,40, que totaliza 10,71 metros quadrados, em que durma 2 pessoas e que tenham uma televisão ligada durante boa parte da noite, o cálculo seria de 10,71 metros quadrados vezes 600 BTU. Se você puxar uma calculadora, pausar e calcular, você vai chegar à conclusão de que 10,71 vezes 600 BTU daria 6.426, mais os 600 BTU da televisão que fica ligada durante boa parte da noite. Então, neste caso, somando, a gente teria 7.026 BTUs. Agora, caso o quarto com ar-condicionado fique exposto ao sol, o cálculo deve ser feito com 800 BTU por metro quadrado para 2 pessoas. Então, seria esse mesmo 10,71 metros quadrados vezes 800, que daria 8.568, mais 600 da TV, que ficaria com 9.168 BTU. Então, no primeiro exemplo, a escolha poderia ser de um ar-condicionado de 8.000 BTU e, nesse segundo exemplo, um ar-condicionado de 10.000 BTUs. Se você lançar no Google, o Google também vai dar o valor redondo mais próximo do equipamento disponível para ser comercializado e adotado nesse espaço. Basta, então, analisar a necessidade e calcular corretamente a quantidade de BTU que o ar-condicionado do seu quarto deveria ter. Agora, como calcular o consumo? Aqui a gente tem então que para calcular o consumo de um equipamento elétrico é necessário verificar a potência do equipamento em watts. Basta então multiplicar a potência pelo tempo de funcionamento em horas por dia e, na sequência, pela quantidade de dias do mês. E depois é só dividir por 1000 para você converter o watt em kilowatt. Então, a gente tem aqui o exemplo desse equipamento, que ele, neste caso, relembrando a regra do consumo, seria a potência desse equipamento, a horas por dia que ele ficaria ligado e o número de dias que você estaria avaliando. Geralmente, como é avaliado mensalmente, então o número de dias geralmente é 30, pelo menos para finalidade de cálculo. E depois, por último, você vai dividir por 1000 para converter ali para kilowatt, que seria a unidade ali da conta de luz, né, que é medida ali quilowatt-hora, avaliado por mês. Então, a gente tem, por exemplo, esse equipamento, ele funcionaria com 200 watts, vezes 10 horas por dia que ele fica ligado, vezes 30 dias e um mês. Que dessa forma, se a gente fosse fazer 2 vezes 3, dá 6, né? Nem precisa de calculadora. Acrescenta esse zerinho, esse outro zerinho, esses outros zerinhos aqui, esses 4 zerinhos, então a gente teria 60.000. E divide depois por 1000, né? Então corta 3 zerinhos, né? Corta esses 3 zerinhos, então a gente teria 60 kWh por mês nessa edificação.
Aqui eu coloquei tabelas da CEMIG, inclusive eu coloquei com fundo branco, que daí fica mais fácil de printar até mesmo, para pegar o aparelho que está aqui organizado em forma alfabética e conferir desse aparelho a potência em watts dele, lembrando que depois você avalia em relação a horas por dia que ele vai ficar ali funcionando, né? Você multiplica essa potência pela quantidade de horas em um dia, vezes 30 se você quiser saber o mensal, é claro. E daí a gente teria o quilowatt-hora, né, por mês. E a gente tem a continuação dela, essa tabela é imensa, ela continua aí. Fora isso, nessa tabela da CEMIG também tem as potências nominais de condicionadores de ar, só que é do tipo janela, porque é uma norma um pouco mais antiga, essa do PDF da CEMIG. Mas tem aqui a quantidade de BTU hora, a quilocaloria hora, a potência em watt nominal equivalente e também a capacidade ali em VA nominal equivalente de cada um desses tipos de condicionadores de ar. E espero que você tenha curtido, que a gente deu continuidade a essa parte conceitual que envolve os projetos de elétrica realizados aqui no Brasil, inclusive com a simbologia e normas mais recentes que a gente adota aqui em instalações prediais elétricas, que o foco não é ainda o de estar utilizando software para a gente desenvolver esse projeto, isso a gente vai ver mais para frente, mas exige o conhecimento que a gente estava vendo aqui. Espero que você tenha curtido, a gente então se vê numa próxima e você pode estar comentando abaixo também.